Pessoal, bem-vindos agora à quinta aula dessas 8 aulas sobre a holding familiar, essa maratona aqui do Legale. Já passamos da metade, falamos muita coisa, mas ainda tem muita coisa para falar. E eu cheguei num ponto central, talvez, para quem trabalha com holding familiar. Eu escuto muita reclamação, viu? Pessoal, colegas advogados me ligam, falam, putz, está difícil de combater aí essa questão das isenções, prefeituras estão resistentes e tal. É assim mesmo, gente, não adianta. O leão está com fome, se você não der comida para ele, ele vai ficar bravo com você. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso, mas não pode arrefecer na ideia de você utilizar uma ferramenta tão boa, tão contemporânea, tão... assim, enfim, eu vou falar que não é, né? Trabalho com isso, já estudo isso há tanto tempo, como a holding familiar. Então, vamos continuar mostrando aqui para vocês que não é tese, né? Que não, eu já mostrei na outra aula que a holding familiar, ela está no Código Civil, ela está no Código Tributário Nacional, ela está no Código Tributário, ainda não falei, vou falar agora. Código Civil, Constituição Federal, Lei das SA, e agora eu vou falar onde que a gente consegue verificar as holdings familiares, ou pelo menos os benefícios, os grandes benefícios dela dentro do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, vem aqui comigo, é uma lei, né, vigente desde 1966, Lei 5.172. Vou mostrar aqui para vocês na tela. Já sobe. Pronto. O artigo 37 diz o seguinte, ainda sobre aquela pedra no sapato que eu falei na outra aula. Isenção de TBI não cabe quando a pessoa jurídica adquirente tiver atividade preponderante à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Que às vezes as pessoas podem nem vender em si ou locar, mas ceder os direitos, né? É outro tipo de contrato, mas ainda assim isso gera receita para a empresa e pode ser caracterizado como uma atividade preponderante dessa empresa holding familiar. Tá bom, Diogo, mas a lei só fala isso, vai deixar pela interpretação, porque atividade preponderante para mim pode ser uma coisa, atividade preponderante para você pode ser outra, para o fisco pode ser outra. Não. O próprio artigo 37 diz o seguinte, atividade preponderante é o quê? Quando 50% mais um da receita operacional da adquirente, ou seja, da holding familiar. Então, a holding familiar adquirente, holding familiar, 2 anos antes e 2 anos depois da aquisição. Cheguei a dar um spoiler para vocês, mas é aqui no artigo 37 do Código Tributário Nacional, em que você verifica qual que é a definição de atividade preponderante. Não sou eu, Diogo, que definiu o que é atividade preponderante. É o Código Tributário Nacional. Além disso, ele diz o seguinte, se a empresa iniciar as suas atividades após a aquisição, quer dizer, depois da transferência, voltou aqui, após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, a apuração do quê? Da receita operacional. Considerar os 3 primeiros anos seguintes da data da aquisição. Então, normalmente, é isso aqui que importa, gente, ó. Normalmente, é isso aqui, ó. Os 3 primeiros anos, atividade preponderante e a venda ou locação da propriedade imobiliária. Volta aqui comigo rapidinho. Eu brinco que holding familiar, a família quando contrata um contador, um advogado para fazer uma holding familiar, basicamente ela casa com eles, porque tudo aquilo que for fazer com os imóveis precisa pedir a benção do contador, do advogado. Não precisa pedir a benção. Na verdade, você precisa explicar para ele, olha, eu vou vender, eu vou comprar uma empresa, eu vou comprar um imóvel para a holding, quais são as consequências. Posso dizer para vocês que o pessoal não gosta muito disso, não. Fica meio incomodado de ter que... Normalmente a notícia já vem, olha, comprei, a escritura está aqui. Aí você fala, e agora o que a gente faz? Às vezes dá problema, às vezes dá para remediar, às vezes gera um pouco maior de custo para a empresa. Mas o importante é deixar que o profissional que está implementando a sua holding familiar esteja ciente das movimentações patrimoniais que a sua família vai fazer. Afinal, ele está construindo aquela estrutura para você. Se você não avisar que você tirou
uma coluna ou encher uma laje ali, pode ser que acabe prejudicando toda aquela estrutura, aquela construção. Então, é muito importante. Essa dica é dica de quem trabalha com isso. Para quem vai trabalhar com isso ou para quem ainda não usa essa dica para os seus clientes, tem que usar isso. Não pode, tem que conversar o tempo todo. E é muito bacana, porque você acaba ensinando até para aquela família como gerir. O que eu gosto, por exemplo, que a família saiba gerir a sua própria holding familiar sozinha. Ensinar eles a fazer aqui como se eu estivesse fazendo a minha. Então é muito importante isso, porque justamente o maior problema de uma holding familiar são a gestão assim, das questões com o fisco, né? É muito difícil. Você tem ali Constituição, Código Tributário Nacional, legislação municipal, dizendo que você não tem que pagar o imposto, mas você tem dificuldade de conseguir muitas vezes o reconhecimento desse imposto. Espero que isso mude nos próximos anos, mas eu não sei. As coisas parecem que estão ficando um pouquinho mais difíceis. A não ser que mudem a lei. Aí o Congresso, a Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal vão lá, mudam a lei, aí a gente tem que trabalhar com as novas leis. Mas a da lei vigente é essa aqui que eu mostrei para vocês. Ela mostra onde estão as leis que sustentam a ideia e as regras da holding familiar, das empresas que são constituídas com a ideia de concentrar patrimônio da família e fazer a sucessão dentro dessa empresa, né? Passando a gestão do patrimônio para os herdeiros depois da falta do patriarca e da matriarca, mas durante esse período eles mantêm o poder de decisão em cima disso. Não tem nada de errado nisso, é uma política de Estado. Tem gente que não gosta disso, que não posso fazer nada, mas temos que trabalhar com a lei do nosso lado. Agora eu vou falar para vocês sobre o KNAI. O que foi esse KNAI, né? Todo mundo sabe que existe o KNAI, mas de onde veio essa ideia de classificar as atividades econômicas? A primeira versão do KNAI, né, da lista de atividades econômicas, foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 94. Quem que monitora essa classificação? Existe uma comissão chamada Comissão Nacional de Classificação, o CONCLA, que define as normas de utilização e padronização das classificações estatísticas nacionais. Isso nada mais é do que uma forma que o fisco tem de controlar o mercado, né, poder arrecadar mais de acordo com aquilo que ele classifica como atividade existente de cada uma das empresas. Cada empresa tem uma atividade, então você tem uma lista enorme de atividades econômicas que estão ali, que existem. Se surgir uma nova atividade econômica, aí ele tem que fazer uma atualização dessa lista. Então essa comissão está sempre atenta para atualizar essa. Então onde que você enxerga o KNAI? Quando você abre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou CNPJ, você verifica ali a atividade principal, atividades secundárias. E é ali que você vai ver o KNAI, né? A classificação nacional das atividades econômicas daquela empresa. No caso da holding familiar, eu vou até falar para vocês mais adiante, então faça uma anotação aí no caderno de vocês, para quem é mais tradicional como eu, então de repente tem um arquivo de Word ali do lado, que vocês estão fazendo as anotações, que eu vou falar nas próximas aulas qual que é o KNAI, ou os KNAIs mais comuns de uma holding familiar, para vocês poderem anotar aí para vocês. Essa classificação, ela teve uma base, tá? Não foi da cabeça. Existiu uma reunião, só um pouquinho antes de 94, lá em 1948, chamou Classificação Industrial Internacional Uniforme. Não sei em que sotaque eu deveria ler isso, mas foi a ONU que fez em 1948. E a partir daí, que demorou, acho que deu uns quase 50 anos, para que essa ideia fosse importada aqui pelo nosso país. Mas é a classificação oficialmente adotada pela administração pública na identificação de atividades econômicas em cadastros de registro de pessoas jurídicas. Volta aqui comigo. Existem no nosso ordenamento algumas características assim que o governo, vamos dizer assim, o Estado, ele influencia mais ou menos, né, no mercado. Eu acredito que essa forma de classificar não é bem uma influência, mas é uma forma de monitoramento, de controle, para, no final das contas, poder arrecadar. Falei que ia falar mais para frente, mas vou trazer agora para vocês. Quais são os KNAIs mais comuns de holding familiar? E vamos direto aqui na tela. O KNAI mais comum da holding familiar, o primeiro é o
da holding pura, o KNAI 64620, que é o holdings de instituição não financeira. Tá? Existe a instituição financeira, que não tem nada a ver com a holding familiar. Esse KNAI possibilita que a holding tenha ou participe de empresas com atividades preponderantemente não financeiras, podendo ou não exercer funções de gestão e administração dos negócios. Outro KNAI muito comum é o KNAI 6810-2/01, que fala de compra e venda de imóveis próprios. Por que próprios? Porque existem imóveis de terceiros. E compra e venda de imóveis de terceiros é a atividade de uma imobiliária. Muita gente confunde holding familiar com holding imobiliária. Eu discordo dessa classificação. Porque imobiliária, para mim, tem aquela característica mais evidente de empresa que trabalha com imóvel dos outros, que aluga imóvel dos outros, que vende, faz compra, procura, faz eventualmente até procura imóveis para algum comprador. Então, isso é uma imobiliária. Tem até o cadastro no Cresce. Aliás, existe uma discussão. O Cresce vem, tempos em tempos, tentando enquadrar as holdings familiares, empresas de administração de imóveis próprios, como imobiliárias. Isso é uma discussão. Está nos tribunais, hora ou outra a gente observa isso. Por enquanto, não tiveram sucesso nisso. Mas vamos observar. Pode ser que isso nos próximos anos possa ter uma mudança. Eu acredito que não. Outro KNAI importante, que além da compra e venda de imóveis próprios, é o KNAI 6810-202. Já está junto ali, quase na mesma lista. É na mesma lista. Compra e venda é o 01, aluguel de imóveis próprios é o 02. E novamente aqui a palavra próprios. Esses KNAIs possibilitam que a holding administre o patrimônio familiar, podendo vender, alugar, aproveitar de benefícios fiscais legais. Então pode aproveitar, está tudo certo, aproveitar de benefícios fiscais legais pela venda ou aluguel de imóveis. E tem, gente. É muito mais barato, em grande parte dos casos, você alugar e vender imóveis pela pessoa jurídica, em comparação com a pessoa física. Eu vou fazer alguns exercícios aqui para mostrar para vocês como que isso acontece na prática. Nas próximas aulas eu queria já deixar vocês preparados para uma questão que é com relação a cálculos. Eu vou fazer alguns cálculos, alguns exemplos, porque eu fico aqui falando para vocês só de, não, é mais barato, é mais caro na jurídica, na física. Não vou fazer isso não. Eu vou mostrar para vocês com exemplos, exemplos que ao meu ver são bem simples, não são nada complexos com relação àquilo que eu costumo ver por aí. Então, tenham em mente que nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais o tema com relação a quanto que de fato fica mais barato vender um imóvel dentro de uma holding familiar. Quanto que é mais barato alugar um imóvel numa holding familiar. E é daí que você faz a família brilhar os olhos, né? Porque aí na hora que ela vê quanto que ela vai economizar em um ano com impostos sobre aluguéis, quanto que ela vai economizar quando ela for vender aquele imóvel dentro da holding familiar, aí que você vai ganhar o coração deles, né? Então, é muito importante que a gente perceba que um dos pilares mais... que vai depender também, né, gente? Você tem ali, dos 3 pilares, proteção, poupança e paz. E na paz você tem o planejamento sucessório. Às vezes, o patriarca e a matriarca da família estão querendo organizar a sucessão, organizar a herança. Esse é o mais importante. Não está querendo saber muito de valores. Às vezes não. Às vezes a pessoa quer falar assim, não, eu tô com medo acabei de gastar uma grana aqui violenta com a venda de um imóvel, estou sabendo que existe outra forma o dia que eu quiser vender esse imóvel daqui anos, 5, 10 anos, eu quero poder gastar menos. Tem forma? Tem. Essa é a holding familiar. Então, fiquem atentos, papel e caneta na mão nas próximas aulas, que eu vou mostrar com detalhes como que isso acontece, principalmente aspectos contábeis. E, gente, desde já, uma dica excepcional para quem não caiam na ideia de que não precisa de contador para gerir uma holding familiar. Holding familiar, ela não é uma empresa, mas ela acaba sendo implementada por uma empresa, né? Dentro de uma empresa, esse planejamento. Se você não tem uma contabilidade em dia, entregando as obrigações acessórias corretamente, você vai ter problema lá na frente. Ou então você vive no risco, e aí pode ruir toda aquela construção que você fez durante tanto tempo e
pode fazer tudo ir por água abaixo, vamos dizer assim. Então eu espero vocês na próxima aula. Até logo!